Oi, gente. Vamos agora para o terceiro e último vídeo sobre o assunto que seria dado na sexta-feira, que o aprofundamento de sociedades contratuais. E a gente está trazendo informações a respeito dos tipos contratuais que a gente já estudou e a gente está trazendo também informações já da sociedade limitada, que vocês já assistiram os vídeos que eu botei há 15 dias atrás, né, quase 15 dias atrás, e a gente vai ver novamente em sala de aula com todos os detalhes, tá? Bora lá. A gente vai falar agora da deliberação social. Veja, no vídeo passado, a gente falou que, na ausência de determinação contratual específica a respeito das atribuições do administrador, ele tem uma ampla liberdade, exceto a alienação ou oneração de bens imóveis. Não foi isso que a gente falou? Pronto. Agora, a gente vai ver que existem assuntos independentes de previsão contratual que somente podem ser decididos por deliberação social, ou seja, por uma votação de todos os sócios. Veja, essa votação ela vai ocorrer com todos os sócios e a regra geral é que ela seja por maioria absoluta do capital social. Então, ou seja, numa sociedade que tem, por exemplo, 5 sócios, pode haver uma situação que apenas 2 sócios ele decidam em nome dos 5, às vezes até um, quando ele tem mais de 50% do capital social. Ou seja, é importante a gente saber que as votações, a maioria absoluta não é dos sócios, isso cai muito em prova, tá, gente? É a maioria do capital social, tá legal? Outra informação relevante: o contrato ele pode prever temas que a sociedade, independente de previsão contratual, ela necessite, ela exija uma deliberação do colegiado de sócios. E pode acontecer também de só haver o colegiado nos assuntos previstos na legislação. Exemplo, o artigo 1114, que é transformação social, ou seja, fusão, incorporação, cisão. Esse tipo de temática, a lei exige que, obrigatoriamente, ela seja definida através de uma votação dos sócios, tá? Gente, a lei ela também exige um quórum específico para algumas situações. Exemplo, se for alteração de alguma das cláusulas gerais do contrato, ou seja, aquelas cláusulas previstas no 997, a lei exige que essa votação ela seja unânime, ou seja, 100% do capital social, certo? Isso também é importante. Gente, por fim, a respeito de morte de um dos sócios. Veja, o contrato ele pode prever se, havendo morte, automaticamente vai haver apenas a liquidação das cotas, se vai haver uma dissolução parcial da sociedade ou se vai haver uma dissolução total da sociedade, tá? O contrato ele pode trazer essa previsão, tá? Por quê? Porque nós estamos falando, minha gente, de sociedades de pessoas. Então, a gente sabe que tem que ter o affectus societar, o intuito persone, a necessidade, a vontade de se associar. Então, sendo uma sociedade intuito persone, tá? Não pode haver a entrada de um sócio sem a anuência dos demais, tá? Então, é por isso que o contrato pode prever o que é que os sócios querem, tá? Para não haver uma situação desconfortável para os sócios remanescentes. Em relação a esse desconforto dos sócios remanescentes, a gente tem a questão extremamente relevante da cessão de cotas, tá? Essa cessão de cotas nas sociedades contratuais, ela precisa ser com a anuência dos demais, tá? E essa anuência, ela pode estar prevista no contrato, certo? Artigo 1002,
e 1003 do nosso código. Vamos dar uma olhadinha nesses artigos. 1002. O sócio não pode ser substituído no exercício das suas funções sem o consentimento dos demais sócios, expresso em modificação do contrato social. E o artigo 1003, a cessão total ou parcial, ou seja, quando você está cedendo a terceiros, sem a correspondente modificação do contrato sociais com o consentimento dos demais sócios, não terá eficácia quanto a estes e à sociedade. Tá legal? Essa seção ela não terá validade, não terá eficácia. Gente, outra informação relevante. Ainda que seja com a anuência dos demais sócios, o sócio que cedeu cedente, ele fica obrigado até 2 anos depois de averbada essa modificação do contrato, respondendo solidariamente com o cedente, com o cessionário, pelas obrigações perante a sociedade e perante terceiros, certo? É muito importante a gente saber disso, ainda que seja com a anuência do sócio, uma cessão 100% legal. Ainda assim, o sócio cedente, ele continua obrigado, tá legal? Falando especificamente das sociedades limitadas, a gente tem uma regra específica no artigo 1057. Ele diz que na omissão do contrato, outra vez a gente reitera a necessidade de estar prevista essa informação no contrato, o sócio pode ceder sua cota total ou parcialmente a quem seja sócio, independentemente da audiência dos outros ou a estranho, se não houver oposição de mais de 1/4 do capital social, ou seja, havendo a oposição de 25% do capital social, ele não pode ceder, tá? Na ausência de previsão contratual. Gente, último assunto das sociedades contratuais, exclusão do sócio. Veja, o sócio ele pode ser excluído de 2 maneiras, judicialmente ou extrajudicialmente. A exclusão judicial, ela ocorre se houver iniciativa, se houver se recorrerem ao Poder Judiciário, a maioria dos sócios, agora atenção, é a maioria dos sócios remanescentes, contabilizando o capital social, ou seja, você diz, o capital social da sociedade é 100 mil. Esse sócio que vai ser excluído, possivelmente excluído, ele tem 20% do capital. Então, a gente vai fazer uma maioria de 80% do capital social, certo? Pode recorrer ao judiciário em 2 hipóteses. Falta grave no cumprimento de suas obrigações ou incapacidade superveniente do sócio. Então, nessas 2 hipóteses, a maioria dos sócios vai recorrer ao judiciário e eles vão pleitear a exclusão desse sócio. E ela vai ocorrer extrajudicialmente em 3 hipóteses. Não precisa sequer recorrer ao judiciário. Sócio remisso, aquele sócio que deixou de integralizar o capital social. Nessa situação, pode ocorrer 2 coisas, ou a exclusão ou a redução do capital dele. Por exemplo, no exemplo que eu dei no começo, no primeiro vídeo, eu teria que integralizar 50%, 50 mil reais, que seria equivalente a 50% do capital social. Eu só integralizei 20 mil, então eu posso ter a opção de minha cota vai ser reduzida de 50 para 20 mil. Então, em vez de ter 50% do capital social, eu só vou ter 20%, né? Porque seria 100 mil capital e eu teria 50. Então, pode haver essa situação, sócio remisso, ou em 2 outros casos. Se o sócio ele for declarado falido, ou se os sócios ele tem as suas cotas liquidadas, respectivamente, artigo 1030 e 1026 do Código. Gente, atenção! A sociedade limitada ela tem uma previsão específica também, na exclusão extrajudicial do sócio por justa causa. É o artigo 1085. Bora ver.
Ressalvado o disposto no artigo 1030, que é o sócio declarado falido, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de ato de inegável gravidade, poderá excluí-lo da sociedade mediante alteração contratual. Veja que ele não exige ação judicial, desde que prevista no contrato a existência da exclusão por justa causa, tá? É isso, gente. Esse é nosso conteúdo mais aprofundado das sociedades contratuais. Na nossa aula de sexta-feira agora, nós iremos estudar, entrar a fundo na sociedade limitada e a gente tira dúvidas em relação a esses 3 videozinhos, tá bom? Um beijo, então, até sexta-feira.